namorado não era de Curitiba, ele morava em Quatro Barras, trabalhava com pintura. E a gente se conheceu quando ele pegou um serviço aqui ao lado da minha casa. Era um sobrado. O dono morava na parte de cima e tinha um comércio assim no andar de baixo. E ele contratou o Joel para fazer a pintura. E olha, eu me encantei por esse homem já na nossa primeira troca de olhares. Lembro que era bem cedo. Eu estava saindo para trabalhar e ao sair pelo portão, acabei topando com ele. Ele me cumprimentou, perguntou se eu conhecia o seu Vicente, que era dono desse sobrado que eu acabei de comentar. Falei que conhecia, disse que estava tocando a campainha, mas que ninguém atendia. E estávamos ali conversando justamente quando o seu Vicente apareceu. Ele agradeceu a minha informação, a gente se despediu e eu segui o meu caminho. Só que antes de atravessar a rua, dei assim uma viradinha para trás e notei que ele continuava olhando para mim. Senti até uma moleza nas pernas naquela hora. Era um rapaz tão bonito. Lembro de sorrir e acenei assim um tchauzinho para ele e ele retribuiu, fazendo o meu coração acelerar. É claro que nem em sonho eu imaginava o que ainda iria acontecer. A gente voltou a se ver outras vezes, até porque, como já falei, ele pegou o serviço de pintura ali no sobrado para fazer, e sempre que nos víamos, ele sorria para mim e a gente se cumprimentava. Até que um dia, à tardinha, eu chegando em casa, acabamos topando no caminho e foi então que ele puxou conversa. Quis saber o meu nome, onde que eu trabalhava, até que perguntou aquilo que lá no fundo era o que ele realmente queria saber. Escuta, posso saber se você tem namorado? Falei que não. E ele então pediu o número do meu celular. Eu passei na mesma hora, até porque tinha gostado dele desde o começo. Foi então que ele me contou que morava em Quatro Barras. Perguntou se eu sabia onde ficava. Eu falei que não. Ele então me explicou que ficava no caminho da rodovia de quem vai para São Paulo. Falou que no momento também estava sozinho, morava com a mãe. Perguntou se podia me ligar qualquer dia para a gente conversar. Ou então marcar de fazer alguma coisa. Olha, a verdade é uma só. Eu já tinha me encantado por ele desde aquele nosso primeiro contato. Porque era um rapaz tão lindo, tão envolvente. Até que na hora da despedida, ele me roubou um beijo na boca. Pensei que ele fosse me dar um beijinho no rosto. Só que não. Ele veio direto na minha boca. Não foi assim um beijo de filme. Foi praticamente um selinho, mas só eu sei o quanto aquele beijo mexeu comigo. Depois do beijo ele me olhou, sorriu e prometeu que ia me ligar. Que era para eu ficar esperando. Queria também me mandar uma mensagem depois. Aí entrou do carro e se foi, me deixando ali parado, na frente do portão, e me sentindo nas nuvens. Aliás, não demorou muito para chegar a sua primeira mensagem. Ele falando que eu era linda e que tinha ficado com aquele beijinho no pensamento. Eu agradeci pelo elogio e respondi que também tinha ficado pensando no beijo. E entre outras mensagens, a gente combinou de se ver já no dia seguinte à tarde, assim que ele terminasse o serviço. Bom, depois disso, eu não consegui pensar em outra coisa. Até que perto das 5:30, a gente se encontrou exatamente ali, na frente do portão. Tanto que ele se aproximou e antes de qualquer palavra, já trocamos o nosso primeiro beijo. Então logo entramos no seu carro. Só que dessa vez foi um beijo para valer. Aquele beijo assim, dado com vontade, com paixão. Beijo de verdade. Bom, se eu já estava encantada, depois daquele beijo delicioso, caí de amores por esse homem. Simplesmente me apaixonei.
Não consegui mais tirá-lo do pensamento. E depois dessa primeira vez, a gente começou a se ver direto. Até porque era tudo o que eu queria. Ficar perto dele o máximo que eu pudesse. Olha, eu acho que até atrapalhava o serviço dele às vezes, porque eu ficava mandando mensagens o tempo todo. Era uma vontade de conversar, de estar em contato. Até que um final de semana, meus pais tinham ido viajar, tinha um casamento de um parente nosso no interior. Na verdade, era para eu ter ido também, mas desisti na última hora. Tudo para poder ficar com o Joel. Contei para ele. Queria ficar sozinho em casa naquele final de semana. E falei que se quisesse, ele poderia ficar ali comigo, em vez de voltar lá para Quatro Barras depois que terminasse o serviço. Para minha alegria, ele topou. E foi exatamente isso que aconteceu. No sábado, ele trabalhou até por volta das 4 horas. Depois veio bater a minha porta. Passamos aquele sábado todo na maior intimidade, nos amando sem parar. Para dizer a verdade, a gente quase nem saiu do quarto. Olha, eu me senti como se fôssemos não apenas namorados, mas marido e mulher. Eu nunca tinha experimentado uma sensação tão boa, uma coisa tão gostosa. Olha como foi maravilhoso dormir e acordar ao seu lado, agarrada nele. Tomar banho de chuveiro juntos, tomar café da manhã, fazer tudo, enfim, como se, repito, fôssemos um casal. Pena que no domingo à tarde ele precisou ir embora. Olha, eu me senti tão triste, tão vazia quando ele entrou naquele carro e se foi. Se fosse pela minha vontade, a gente ficaria juntinho ali o resto da vida. Nunca mais nos separaríamos. Foi o melhor final de semana que eu já tinha passado. Sabe, parecia até que ele estava levando um pedaço de mim junto com ele. E foi depois desse final de semana maravilhoso que ele me pediu em namoro. E tudo assim de maneira oficial. Até com meu pai, ele falou. Mesmo porque eu o convidei para almoçar com a gente no domingo seguinte. Ele veio lá de Quatro Barras só para esse almoço. E já nesse dia, aproveitou para conversar com meu pai e pedir permissão dele para a gente namorar sério. Como se fosse preciso. Como se eu fosse uma menininha que precisa do consentimento do pai para fazer alguma coisa. Eu já tinha 21 anos, já era dona do meu nariz, mas confesso que aquela formalidade toda, aquele jeito dele pedir permissão pro meu pai, tudo isso foi tão gostoso, eu achei tão bonito. E o meu pai aceitou tudo numa boa, até porque simpatizou muito com ele. Sabe, tudo entre nós dois aconteceu tão rápido. Saímos pela primeira vez já naquela primeira semana. Fomos inclusive para a cama, já nesse nosso primeiro encontro. Depois saímos outras vezes. Ele passou aquele final de semana comigo ali na minha casa, já que meus pais tinham ido viajar. Aí me pediu em namoro de maneira oficial. E depois disso foi só alegria. Pena que ele não podia ficar comigo todo final de semana, já que tinha coisas para resolver lá onde ele morava, mas de qualquer maneira, o que importava era que estávamos felizes, levando aquele nosso namoro como se fosse, pelo menos para mim, um conto de fadas. E olha, eu sei que já falei isso aqui na minha carta, mas, meu Deus, eu nunca tinha me sentido tão feliz. Até que o que eu tanto temia aconteceu. Ele terminou a pintura daquele sobrado. E isso significava que a gente não se veria mais com a mesma frequência, porque ele, inclusive, já tinha outro serviço engatilhado. Uma pintura para fazer lá mesmo em Quatro Barras.
Segundo ele, era um trabalho grande, ou seja, demoraria bastante. Olha, eu fiquei tão triste, só que fazer o quê? Era o seu trabalho, o seu ganha-pão. Só que mesmo assim, a gente se falava o tempo todo, e sempre que dava, ele vinha me ver. Até que um dia, eu me deparei com uma situação esquisita. Lembro que era um sábado à noite. Liguei por o celular dele, só que, em vez de ele atender, foi uma mulher que atendeu. Olha, eu levei um susto. Oi? Alô? Quem tá falando? Aqui é a Débora. Débora, mas será que eu liguei pro número errado? Esse telefone não é do Joel? Sim, é dele mesmo. E você quem é? Olha, era uma mulher e falou num tom de voz que me assustou. Estranhei o tom de voz dela, porque era um tom assim, de cobrança. Parecia que a mulher estava brava. Só que nem deu tempo de responder, nem de perguntar mais nada. Quem era ela? O que ela era do Joel? O que estava fazendo com o celular dele? Porque eu já escutei a voz do Joel assim de fundo, querendo saber quem estava ligando. Nisso a tal da Débora falou que não sabia, que era uma mulher. Até que ele acabou pegando o telefone da mão dela. E deve ter visto que era eu quem tinha ligado. Oi, tudo bem? Posso te ligar daqui a pouco? É que tá complicado para falar agora. Já te digo, tá bom? Ele nem me deu chance de abrir a minha boca. Simplesmente falou aquilo e bateu o telefone na minha cara. Olha, eu fiquei paralisada, com aquele telefone na mão, sem entender nada, ou quem sabe, com medo de entender. Meu Deus, quem era aquela mulher? E por que ele estava com o telefone dele? Ele sempre me tratava de um jeito tão carinhoso quando eu ligava. Por isso estranhei ainda mais, porque, vamos convir, ele falou aquilo como se estivesse querendo se livrar de mim, e desligou na minha cara. Nem o meu nome ele pronunciou. Voltei a ligar, dali alguns minutos depois, só que chamou e ninguém atendeu. Até que caiu. Olha, por mais ingênua que seja uma pessoa, numa situação dessas, não tem como não imaginar coisas. Uma mulher atende o telefone do teu namorado. A troco de quê? E principalmente falando daquele jeito. Como se estivesse zangada. Sabe, eu fiquei ali pensando, mas sem querer acreditar que, repito, nem o meu nome ele pronunciou. Simplesmente ele me despachou. E o pior é que, mesmo tendo prometido que me ligaria dali a pouco, ele não voltou a me ligar como tinha prometido. Eu até mandei mensagens, liguei mais 3 ou 4 vezes, só que das duas uma. Ou o aparelho estava sem bateria, ou então ele tinha desligado de propósito, porque nem as mensagens que eu tinha enviado chegaram ao aparelho dele. Só no dia seguinte, a gente conversou. Ele pediu desculpas, disse que tinha acabado a bateria, estava sem o carregador. E sabe quando você faz força para acreditar, mas sente lá no fundo que ele já tinha usado essa desculpa outras vezes comigo. E eu, naturalmente, a primeira coisa que quis saber quem era aquela mulher. Ele respondeu assim de uma maneira tão... é uma vizinha lá, amiga da minha mãe. Ela atendeu porque eu estava no banho. Repito, tem situações na vida que a gente tenta acreditar numa coisa que lá no fundo, vamos convir, coisa mais estranha do mundo, uma vizinha está na casa de outra pessoa e atendeu o telefone do dono da casa.
Sabe, não tem a ver. O mais aceitável seria que a mãe dele tivesse atendido, e não essa tal de vizinha, se é que existia mesmo essa vizinha. Olha, eu fiquei muito desconfiada, muito pensativa. Até que no fim, acabei engolindo a sua justificativa. Que outro remédio? Ele acabou vindo me ver, a gente passou a tarde juntos, e tudo ficou por isso mesmo, embora aquela história se mantivesse na minha cabeça o tempo todo. Mas, pelo menos falar, a gente não falou mais daquele assunto. Os dias foram passando, até que na quarta-feira, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. E, novamente, voz de mulher. No que atendi, ela já foi falando. Alô, tudo bem? Tudo bem. E quem é? Aqui é a Débora. A gente conversou sábado passado. Você tá lembrada? Sabe, na hora, juro por Deus, eu não atinei. Débora? Mas que Débora? Então, você ligou pro telefone do Joel no sábado à noite, lembra? Lembro, sim, mas ela nem me deu tempo de falar mais nada. Foi logo me cortando no meio da frase. Olha, sem desculpa, mas eu só queria confirmar uma coisa com você. O Joel falou que você é uma cliente que está querendo um serviço de pintura. É verdade isso? Cliente? Não. Na verdade, eu sou namorada do Joel. Olha, no que eu falei aquilo, silêncio total do outro lado da linha. Eu só ouvia a respiração dela. Até que dali a pouco, alguns segundos depois, eu ouvi aquela voz como se ela estivesse falando consigo mesma. Eu sabia. Mas eu tinha certeza, mas esse safado me paga. Alô? Quem é você, afinal? O que você é do Joel? Ele falou que você é uma vizinha, a amiga da mãe dele? Vizinha eu? Ele mentiu pra você, sua boba. Eu sou mulher do Joel. Mulher? Mas, como assim? Como assim? A gente é casado. Joel é meu marido. Ela falou aquilo e simplesmente desligou na minha cara. Do mesmo jeito que ele tinha feito naquele outro dia. Olha, me deu uma tremedeira. Eu fiquei ali tão aturdida. Era a mulher dele. Era a mulher do Joel. Não era vizinha coisa nenhuma. Não era amiga da mãe dele coisa nenhuma. E vamos convir, nem podia ser. A história que ele tinha me contado era mais sem pé nem cabeça do mundo. Olha, eu comecei a sentir uma dor de cabeça tão forte. Na verdade, senti meu corpo todo doer. Tentei ligar para o celular dele, mas só dava ocupado. Com certeza. A tal da Débora devia ter ligado para ele e os dois estavam conversando. Mandei um monte de mensagem, querendo que ele confirmasse ou desmentisse aquela história, porque quando está apaixonado, a gente sempre procura uma solução mágica, uma explicação do outro mundo, mesmo sabendo lá no fundo que não tinha solução mágica nenhuma. Era sua mulher. Por isso, ela tinha me tratado daquele jeito naquele dia. Olha, eu tentei ligar um monte, só que pelas tantas, ele deve ter até desligado o aparelho, porque só dava fora de hora. Foi um momento terrível. Na verdade, apenas o começo do meu calvário. A exemplo do que já tinha acontecido outras vezes, ele deu a mesma desculpa. Tinha acabado a bateria, estava sem carregador, por isso que não deu pra gente conversar.
Quando eu perguntei da Débora, ele só falou que era um assunto que a gente precisava conversar, mas pessoalmente. Para resumir, a gente se encontrou. E para minha desgraça, acabou confirmando tudo o que ela tinha contado. Até porque nem podia explicar de outra forma, né? Olha, foi a maior decepção da minha vida. Ele falou que tinha mentido para mim, usando as mesmas palavras que eu já ouvi outros caras explicando aqui mesmo nesse programa, em tantas outras cartas. A mesma explicação de sempre. Mentiu porque sabia que eu não iria aceitar. Queria me afastar dele. Aí ficou com medo de me perder, porque estava gostando de mim de verdade. Mais do que isso, falou que a tal Débora não significava mais nada para ele, que só continuavam juntos por causa do filho. Aí pediu um pouco de paciência, de calma, que ele logo resolveria a sua vida, e aí poderíamos ficar juntos outra vez. Ou seja, dali para diante, o enredo foi aquele que, repito, eu já ouvi dezenas de vezes aqui mesmo nesse programa. Só que até por saber que as coisas acontecem dessa forma, eu não aceitei a situação. Sabe, vamos convir, ele mentiu descaradamente para mim. Durante muito tempo. Às vezes, que ele não podia vir me ver, com certeza era por causa dessa mulher, mãe do filho dele. Não era por causa de serviço, nem de nada parecido, que ele estivesse resolvendo lá em Quatro Barras. E se mentiu assim de forma tão descarada, quantas outras mentiras já não devia ter me contado? Meu Deus, como que eu poderia voltar a confiar nele de novo? Eu jamais ficaria segura, depois de tudo o que descobri. E só descobri por causa daquele telefonema. Porque ela, a tal de Débora, atendeu o telefone dele. Porque senão, a grande verdade é uma só. Ele estaria me levando no bico até agora. E quem sabe por quanto tempo mais. Sabe, por mais que tenha me doído, eu percebi que não adiantaria eu tentar me enganar. As coisas não mudam só porque a gente quer. As pessoas não se transformam naquilo que a gente quer só pela nossa vontade. Infelizmente, eu já estava gostando dele demais. Só que mesmo gostando, sabe, eu tenho certeza de que o meu futuro seria só sofrimento. Só sofrimento. Aquela conversa que eu repito, já ouvi tantas e tantas vezes aqui mesmo, em outras cartas nesse programa, é a mesma conversa que muitos homens contam para mulheres. Sabe, uma vez atrás da outra, não muda nada, nem um detalhe. Estou com ela só por causa do filho, mas não gosto mais dela. Tenho um pouco mais de paciência, que a gente vai ficar junto. Mentira. Todos nós sabemos que em 99,9% das vezes não é assim que acontece. E repito, eu jamais poderia confiar nele outra vez, depois de tudo o que descobri. Por isso é que mesmo com o coração apertado, com o coração partido ao meio, resolvi me afastar. Cortar o mal pela raiz. Até porque prefiro 1000 vezes sofrer tudo de uma vez do que ficar sofrendo a conta-gotas. O que ele fez comigo não se faz. E eu tenho certeza de que meu sofrimento se duplicaria se eu continuasse investindo nessa mentira. E quanto mais o tempo passasse, mais eu iria sofrer. Porque, infelizmente, me apaixonei. Até que descobri que ele não gostava de mim tanto assim. Tanto que mentiu, do jeito que mentiu. Que ele tinha mulher e tinha filhos. Mentiu e continuaria mentindo. E aí eu pergunto,
tem como investir num relacionamento assim? Tem como acreditar num homem que conta tanta mentira e te engana da forma como ele me enganou? Whisper yes, darling, yes, darling.